Eu duvido que você sabe que você tem um sistema que responde aos efeitos farmacológicos da cannabis. No vídeo de hoje eu vou te explicar sobre o sistema endocannabinoide e que ao conhecê-lo, isso pode mudar a sua saúde. Vamos lá! Primeiro eu vou começar definindo o sistema endocannabinoide. Eu vou tentar ser muito simples, porque às vezes eu recebo algumas críticas de gente que fala que não entende nada. Vamos lá, pessoal! O sistema endocannabinoide, assim como todos os sistemas do nosso organismo, tem uma função primordial, uma função principal. E a função do sistema endocannabinoide, olha que legal, é se comunicar. Assim como os neurônios se comunicam através de neurotransmissores, o sistema endocannabinoide se comunica através dos endocannabinoides, que são substâncias que são muito semelhantes aos fitocannabinoides, ou seja, as moléculas presentes na cannabis, mas que no nosso organismo têm uma função muito importante. O sistema endocannabinoide, pelo fato dele ser um sistema de comunicação, ele está em todos os lugares do corpo humano. E ele comunica os sistemas entre si para que tudo no nosso organismo aconteça de forma perfeita e orquestrada. Essa é a grande atuação do sistema. Ele é responsável pelo equilíbrio do corpo humano. Curioso, né? Se a gente parar por aí, eu já te dei a informação mais importante. Porque se ele é responsável pelo equilíbrio do corpo humano, eu poderia pensar o que acontece quando ele está desequilibrado. E é justamente isso que acontece quando, por exemplo, estamos sob o estresse crônico. O estresse crônico é o maior disruptor do corpo e a gente tem várias formas de estresse. Podemos estressar comendo comidas disfuncionais, podemos estressar de forma emocional por relacionamentos disfuncionais, podemos estressar de forma física relacionado a dores crônicas, cirurgias, a traumas físicos e podemos também estressar o nosso corpo através de substâncias tóxicas. Na verdade, existem inúmeras formas de estresse, mas as principais formas do nosso dia a dia se relacionam aos nossos atos, como vocês já sabem, quem está aqui no meu canal, e essas formas se relacionam ao nosso dia a dia. Então, o sistema endocannabinoide, ao produzir estados que nós conhecemos como homeostasia ou estados de equilíbrio, quando ele não está sobre o seu melhor momento, vamos dizer, de atuação, ou quando ele não consegue se comunicar de forma adequada, isso gera inúmeros problemas para nós. Existem algumas teorias que, inclusive, sugerem que a deficiência desse sistema pode causar doenças. Essas são situações clínicas muito novas que para nós ainda é muito difícil de explicar ou de ser admitido como uma verdade, porque estamos no início de tudo, no início dos trabalhos, no início do contexto de entender por que algumas doenças respondem tão bem a cannabis e outras não. Por que alguns pacientes respondem tão bem e outros não. Sabemos por alguns caminhos que somos diferentes e temos formas diferentes de responder a todas as substâncias que existem no planeta. Sim, nós não somos todos iguais e, portanto, não metabolizamos as substâncias de forma iguais. Mas o entendimento do sistema, ele é muito maior do que isso. E quando a gente fala de comunicação, esse é o ponto que eu queria chegar. O sistema endocannabinoide se comunica primariamente através das gorduras. Gorduras que no nosso sistema hoje, vamos lá, médico ou científico ou tradicional, são demonizadas. As gorduras são substâncias extremamente importantes para nós. E ao saber disso, o nosso olhar para elas passa a ser diferente. Ah, beleza, doutora Paula, mas então quer dizer que gordura não faz mal? Depende de qual gordura. Eu não estou falando do pastel frito na feira, mas determinadas gorduras realmente não fazem mal para a nossa saúde. O que acontece é que nós precisamos da gordura para fazer ATP, para fazer energia, que foi assim que o homem, há 200 mil anos atrás, aprendeu a utilizar essa substância
e produzir energia a partir daí. Outro ponto importante relacionado às gorduras é que a nossa própria alimentação tem um desbalanço do ômega 3 e do ômega 6. E é esse ponto que eu queria falar com vocês. É tão importante esse assunto que diversos estudos já relacionaram o efeito anti-inflamatório do ômega 3. E se a nossa dieta carece dessa substância e tem muito ômega 6, isso significa que algumas substâncias inflamatórias vão ser produzidas em excesso no nosso organismo. E já existe um link entre essas substâncias e as doenças crônicas. Então não é um clichê a suplementação do ômega 3. Ela realmente se faz necessária num contexto onde a nossa dieta tradicional ela vem com uma deficiência importante dessa substância. O ômega 3 ele é o precursor de diversos endocannabinoides que estão relacionados a processos anti-inflamatórios, ou seja, protegem o nosso organismo de vários agressores e poderiam ser encontrados na comida, mas infelizmente, atualmente, nós não temos mais como recebê-los. Você sabia disso? Curioso, né? E agora, o porquê da descoberta do sistema endocannabinoide revolucionar a nossa compreensão sobre a fisiologia do corpo humano era porque justamente faltava a informação de que quem fazia essa comunicação fina e muito delicada sobre todos os sistemas que funcionam no nosso corpo. E eu vou te trazer uma curiosidade. Eu tenho certeza que um dia você já ouviu sobre o efeito placebo. No contexto da medicina, para que um medicamento seja registrado nas agências regulatórias, ele precisa passar por um estudo clínico, onde um braço do estudo, ou seja, um grupo de pacientes, vai tomar um placebo. Um grupo vai tomar a substância ativa e o outro grupo vai tomar uma substância salina, uma cápsula de açúcar, enfim, uma substância não ativa. O grupo que não toma a substância ativa, ou seja, o grupo placebo, pode ter uma taxa de resposta em torno de 40 ou às vezes até mais comparado ao grupo que tomou a substância ativa. Isso significa que o paciente, ao pensar que estava fazendo uso daquele medicamento e acreditar que ele poderia estar tendo um efeito terapêutico, o corpo humano passa a produzir substâncias químicas que vão determinar a mesma resposta terapêutica do grupo que tomou a substância ativa. Isso, por exemplo, no contexto da dor crônica, significa que o grupo placebo é capaz de produzir substâncias analgésicas. E essas substâncias estão relacionadas ao sistema endocannabinoide. Entendeu onde eu quis chegar? Pela primeira vez, existe um link entre um sistema fisiológico do nosso organismo e o acreditar. Isso pode determinar conceitos relevantes em vários tratamentos médicos. Por exemplo, se você está em tratamento oncológico, está fazendo a quimioterapia e você acreditar no sucesso do seu tratamento, isso pode determinar o sucesso do seu tratamento. E o contrário também pode ser verdadeiro. Se você não acreditar em algo que você está fazendo, isso pode determinar o insucesso daquele tratamento. Se você acompanha meu canal, você já sabe que tudo começa no pensar, no sentir, no acreditar e no agir. E aí, você tinha ideia de que você tinha dentro do seu corpo um sistema que poderia fazer tudo isso? Se você gostou desse assunto, se inscreve no meu canal, aciona o sininho, a gente tem vídeo toda semana, você fica por dentro, sem perder nada, me segue nas redes sociais e te vejo no próximo vídeo.